Pregue na ousadia do Espírito. E seja bem-vindo a mais um Tempo de Mesa. Quer que eu comece? Você quer que comece? Não, pra mim, eu começo. Então começa. Então. Você começa? Começa, pô. Oxi, mano. Desculpa. Quando, fechou, quando é dois educados. Nossa, né? mano. Eu Quando começo. dois malucos. Fala, família JQV, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Estou aqui, o Wellington, Oliveira, vocês estão cansados de ver, mas tem uma pessoa que não aparece tanto aqui, né? É a quarta vez, se eu não me engano ainda, né? Na quarta vez? Quarta Pô, vez, tá já. pouco, não vão querer aparecer, mas É porque já faz 2 meses já, então. Meu nome é Micael, rapaziada, se você não lembra de mim, aqui com meu parceiro para mais um dia Tempo de Mesa. Eu creio que Deus vai falar muito com vocês. Hoje o pastor Alan trouxe uma palavra bem suave sobre Jonas e o Wellington vai trazer a introdução pra gente aí. Mano, a mensagem foi, de verdade, foi forte, né? Foi uma pancada, cara, de verdade. Forte. Se você tava procurando uma comida mais sólida, acho que essa mensagem desse Sunset desse final de semana é uma baita de uma feijoada. Já deixo aqui bem claro que antes de você assistir o Tempo de Mesa, peço por gentileza que você venha também assistir o nosso culto, cara. Sunset foi uma bênção. Cara, o momento de louvor e adoração foi, nossa, meu Deus, maravilhoso, maravilhoso. A mensagem foi poderosa, poderosíssima mesmo. A gente vai trazer uma parte daquilo que o Espírito Santo falou, o meu coração falou, o coração do Micael. Não estranho se eu chamar ele de Bahia sem querer. Eu tô falando já, deixando avisado. E eu chamar ele de Madruga também. Pode, não tem, de verdade, não tem problema não. É só pelo costume mesmo, mas aquilo que tipo, Deus falou aos nossos corações através dessa mensagem, sabe? Foram várias coisas, é claro que é algo bem enxugado, mas eu creio muito que vai falar no seu coração e eu já deixo avisado que eu creio muito que vai confrontar o seu coração. Porque eu tenho certeza absoluta que essa mensagem vai confrontar o seu coração, assim como tem confrontado os nossos, né? O pastor, ele leu o capítulo inteiro de Jonas e ele foi dando a mensagem, aquilo que o Espírito Santo tinha falado ao coração dele. Eu vou começar, ele leu o capítulo 4, né, inteiro, e eu vou ler os versículos 1 e 2, que diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Essa mensagem, nesse capítulo aqui, é um capítulo logo depois que Jonas vai para Tarsis, né? Vai pregar o arrependimento, né, do Senhor, que Deus tinha falado para ele ir, ele correu, né? A gente sabe que ele foi para Tarsis, não, fugiu para Tarsis. Ele fugiu para Tarsis e era para ele ir para Nínive. E a gente sabe que ele fugiu, acabou indo parar na boca do peixe e depois foi cuspido na beira da praia de Nínive. Só que a gente sabe que ele não queria ir justamente pelo coração do povo. A gente sabe que o coração do povo, ele é um coração muito duro, né? Eles não queriam, ele sabia de tudo aquilo que o povo tinha feito. Só que a gente vê, até mesmo nesse capítulo, que o próprio Senhor fala que eles não sabiam nem discernir o que era o bem e o mal. Eu só tô deixando isso bem explicado para você entender, porque o pastor tava falando algo tão interessante que eu acho que é algo que a gente até tem feito nesses últimos tempos, sabe? A gente tem negligenciado tanto pregar o evangelho de uma maneira tão triste, que nós só sabemos falar de Jesus quando nós estamos dentro da nossa igreja, mas esquecemos de falar de Jesus para as pessoas que realmente precisam conhecer Jesus, que são as que estão do lado de fora. O pastor falava sobre que o Senhor, ele não fazia acepção de pessoas e que não existia isso porque ele quer salvar a todos. E eu acho que isso às vezes passa despercebido na nossa mente, porque nós julgamos tanto, e acho que isso é até um mal da nossa geração, de julgar e de olhar e de achar ruim, né? De tipo, nossa, eu vou olhar para aquela pessoa, tipo,
mano, aquela, nossa, mano, tem a cara de chata, mano, não sei, nossa, meu Deus. Olha pra cara e fala, nossa, mano, como o nome dele? Micael, nossa, mano, esse cara deve ser insuportável. Só que, tipo, na verdade, a pessoa às vezes não pode nem ser assim. Ou às vezes a pessoa pode ser assim, mas não significa que se a pessoa ela é ruim ou ela é boa, que ela não precisa de Jesus, que ela não precisa conhecer a Jesus. E eu acho que essa mensagem que o pastor trouxe pra gente hoje de verdade, é um verdadeiro tapa na cara. Porque quantas vezes nós temos deixado de falar de Jesus para as pessoas do lado de fora e somente pregamos Jesus Cristo dentro da nossa igreja. Nós só falamos de Jesus para quem já conhece Jesus. Tô conversando com o Micael, só falo de Jesus só com o Micael. Se eu tô da porta de fora, tipo, da porta da igreja para fora, eu já não falo mais de Jesus, eu não falo de Jesus com ninguém. Alguém vai falar comigo, eu nem lembro de falar de Jesus, porque, sei lá, a pessoa pode ser uma moradora de rua, ou porque a pessoa pode, sei lá, torcer para um time diferente, ou porque a pessoa é de um outro estado, ou, sei lá, porque a pessoa... ela não crê na mesma religião, naquilo que você crê, ela não segue aquilo que você segue. E tá, beleza, a pessoa pode torcer para outro time, a pessoa pode ser de outro estado, a pessoa pode não crer naquilo que você crê, mas isso não dá o direito de nós privarmos a pessoa de receber Jesus. E eu acho que isso tem acontecido nesses últimos tempos. Temos deixado de falar de Jesus. Mano, o pastor falou do evangelismo que a gente foi fazer nessa vigília, né? Citou. Não sei se você tá vendo essa cara de derrota aqui, é porque a gente participou de uma vigília em Sorocaba ontem, né, na sexta-feira. E antes disso, da vigília começar, na verdade o pessoal da Offer tava organizando as coisas e tudo mais. E aí na hora, só o pastor me chamou e quando eu fui olhar pro lado de fora, mano, a fila era enorme. De verdade, a fila era uma fila enorme. O pastor até comentou desse testemunho. Mano, era 10h30. Quando a gente foi dar uma olhada, era 10h30. Caramba. E aí a gente saiu pra evangelizar. Porque eu tô falando questão dessa fila, que a fila era gigantesca. De uma balada que tava tendo um show de rap lá. Eu consegui falar com 2 pessoas e elas me falaram mais ou menos o que tava acontecendo. Só que, tipo, mano, o porquê que eu tô falando isso? É que, cara, de verdade, tem muita gente precisando de Jesus. E a gente encontra todo tipo de gente, mano, do lado de fora. Todo tipo de gente, sabe? A gente encontrou pessoas que eram da igreja, a gente encontrou pessoas que não conheciam a Jesus, a gente encontrou pessoas feridas, a gente encontra pessoas de tudo quanto é tipo. Essas pessoas que, sabe, passaram por tantos apuros e tantas coisas que hoje não estão mais no Senhor ou que nunca conheceram o Senhor, essas necessitam de Jesus. Não estou dizendo que, um exemplo, se eu estou aqui com o Micael, eu não vou falar de Jesus com o Micael aqui dentro da igreja. Lógico que não. Nós crescemos em corpo, né? O corpo de Cristo, ele cresce dessa maneira, quando nós compartilhamos o pão. Só que o corpo de Cristo, ele vai adoecer se nós não compartilharmos o pão com as outras pessoas também. É muito cômodo, né? A gente só ficar aqui para nós. Tipo, é muito confortável a gente, tipo, é confortável estar aqui, eu tô seguro, eu sei que o Wellington não vai me confrontar, é seguro porque eu sei que o Wellington crê no mesmo Deus que eu. Agora se eu for lá pra fora e vou falar de uma palavra que eu creio pra uma pessoa que pode me confrontar, que pode não concordar comigo, que pode seguir, sabe, um outro Deus, vamos dizer assim, é muito fácil pra gente, né? Porque lá a gente vai ser perseguido, porque lá a gente vai ser às vezes maltratado, então é muito cômodo, é muito fácil a gente ficar aqui e se esconder, né? Só que não foi para isso que a gente chamou, e que Deus nos chamou. E voltando para a palavra, algo muito importante a gente saber é que aquele povo que ele foi pregar era um povo rival do povo de Israel, né? Ou seja, do povo dele. Então a gente vê muitas das vezes a gente se põe no lugar de Jonas, assim, eu não quero pregar para eles, né? Porque é um rival nosso, talvez uma pessoa, sabe, um tipo de gente, de pessoas que fizeram mal para você, talvez uma pessoa que fez o mal para você e você, não quero que essa pessoa conheça Cristo, não quero que essa pessoa tenha um encontro real, talvez alguém que fez mal, talvez para nossa família, talvez um parente seu, sabe, tipo, você cresceu com ódio e você não quer que aquela pessoa tenha um encontro com o Senhor. Talvez você teve um encontro com o Senhor já, mas você sabe, o Senhor às vezes te confronta, talvez um tio seu, alguém distante, um parente distante que precisa ter um encontro e você não quer que aquela pessoa conheça a Deus. E tá no mesmo local de Jonas, né? Tá se pondo no local de Jonas. Sim, verdade. E voltando ao que a gente tinha falado, é muito cômodo a gente ficar aqui, só que a gente precisa lembrar que a palavra diz que os campos estão prontos. Às vezes a gente olha para esse mundo e a gente vê, nossa, aquele cara... Geralmente quando eu vou evangelizar com os rapazes, a gente vê assim,
nossa, com toda a cautela, né? Aquela rapaziada tatuada, usando brinco, que é diferente do como a gente se veste aqui. Só que a gente pensa, nossa, essa pessoa, se a gente for falar de Jesus lá pra eles, vão rejeitar a gente. Vão tomar um couro. Então, não. Só que essa não é a verdade. Pô, todas as vezes que a gente vai na praça pra falar de Jesus pra alguma pessoa, na rua, as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir, porque os campos estão prontos, as almas estão sedentas. A única diferença é que a gente encontrou o local certo para buscar. Sim. Elas estão buscando um local errado e não se preenche. A gente tem aquilo que elas precisam e a gente acha que se a gente for lá, claro que algumas das vezes a gente vai ser rejeitado e é normal isso, Quem perde são as pessoas que estão rejeitando, infelizmente. Sim. Mas muitas das vezes as pessoas estão lá. Quantas vezes eu fui evangelizar, eu vi um cara que dava, sei lá, 2, 3 de mim. E eu falei, nossa, mano, eu vou falar de cara. Jesus pra esse cara largar a mão em mim, eu tô lascado, velho. E aí, às vezes o cara começa a chorar. Eu preciso de 5 minutos falando de Jesus, nada de mim, só de Jesus. E os caras começam a cair em lágrimas. Por quê? Os campos estão prontos. E a gente pode voltar lá para João 9 também. João 9, Jesus diz para eles para os seus discípulos, que é necessário que a gente faça as obras que o Pai enviou, sabe? Ali Jesus estava falando a respeito dele, porque ele ali era a luz do mundo. Só que ele também vai dizer que agora nós somos a luz do mundo, porque ele subiu aos céus. Sim. E agora o seu corpo está aqui na terra. Então é necessário que a gente manifeste isso, sabe? Então a gente tirar esse medo, porque os campos estão prontos. Não dá pra gente ficar acomodado aqui, viver uma vida acomodada. Como o Kenneth Hagin fala no seu livro, acho que é Crescendo Espiritualmente. A gente pode viver aqui uma vida acomodada, sabe? Aquela vida razoável, medíocre, né? Eu acho que é a palavra exata. Tipo aqui, acomodado, e a gente nunca vai viver nada demais, a gente nunca vai alcançar as almas e a gente vai ser salvo. E aí, tudo bem. Mas e as pessoas que estão lá fora? Cadê esse amor? Sabe? A palavra diz que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Só que se a gente não somos pessoas cheias do Espírito Santo, a gente não vai conseguir fluir nesse amor. Verdade. E a gente foi chamado para andar nessa dimensão, fluir nesse amor. Se você tá na rua e começa a ver pessoas se prostituindo, a sua primeira reação, se você tá cheio do Espírito Santo, é assim, ó, tem misericórdia dessas pessoas, estão indo pra uma eternidade perdida. Só que o que a gente vê é o quê? Muitos de nós mesmos falam, nossa, vai queimar no fogo do inferno, não sei o quê. Mano, acho que falta compaixão, né, então, mano? Se a pessoa fala uma coisa dessa assim, mano, acho que ela tá muito distante de Deus, tá ligado? Isso. Não tem como, mano. Não tem como. A gente já evangelizou tantas e tantas vezes juntos aí. Quantas vezes a gente não evangelizava e, tipo, parava as pessoas e... Às vezes pessoas com coração duro, mano, mas coração duro mesmo. A partir do momento que você começa a falar de Jesus pra pessoa, tipo, você vê o semblante dela mudando, você vê, tipo, a mudança corporal da pessoa, tipo, toda aquela dureza se esvaindo, tá ligado? E o coração que era antes duro, tipo, amolecendo e abrindo pro Senhor. Acho que se a gente não tiver compaixão disso, acho que a gente tá, de verdade, como você falou, a gente tá no lugar de Jonas. Sim. A gente realmente tá no lugar de Jonas. Ah, não, é porque, mano, olha lá, nossa, como que o cara se veste? Não, eu não vou falar com ele não, mano. Não vou falar com ele. Aquele cara vai me rejeitar. Mano, a gente já teve cada experiência, assim, absurda dessa, de não ter medo. Tem um pastor amigo meu que ele tava entregando marmita, mano. A gente saiu, acho que da nossa igreja lá na Praça da Sé. E acho que a gente foi entregar a marmita, mano. O pastor entregou a marmita, o cara falou assim, ô pastor, me dá uma marmita, por favor, não sei o que, a gente entregando e evangelizando, né? Mano, o cara pegou e jogou uma marmita no peito do pastor. Nossa. Pastor com um terno branco não, cinza. Mano, aquela mancha, tá ligado? E aí, acho que depois disso ainda o cara ganhou ainda uma outra marmita depois ainda, mano, pra ele comer, tá ligado? Tipo, a gente já passou por muita coisa. Tem um amigo nosso, vou falar o nome dele aqui, ele é maluco. Você sabe que é o doido que eu falo pra você de evangelismo, Imagina, já imagino. Aí ele entrou dentro de um bar uma vez pra evangelizar, mano. É um dos caras mais loucos que eu conheço em questão de evangelismo. Ele entrou no bar e ele não tava nem aí, mano. Os caras bebendo lá, não sei o que, mano. Eu vim pregar de Jesus Cristo pra vocês aqui. Eu não tô aqui pra julgar nem nada. Mano, os caras botou ele pra fora do bar. Os caras botou ele pra fora do bar, velho. Por que eu tô falando isso? Não importava, mano. Tipo, se, por exemplo, o cara jogou um negócio no peito dele, o pastor só trocou o terno e continuou, mano, lá com o pessoal.
O moleque foi mandado embora do bar, beleza, Jesus ama vocês. Saiu e continuou pregando e não tava nem aí, sabe? A gente não pode ter esse negócio de tipo, nossa, eu tenho um primo, por exemplo, eu tenho um primo meu que me chateou. Eu não vou pregar Jesus pra ele. Cara, aquilo que tem dentro de você traz salvação. Verdade. E é isso que você falou de tipo assim, de somente segurar a nossa salvação. Claro que a salvação ela é individual, ideal, mas é uma burrice você só pensar na sua. Eu sei que é muito pesado eu usar essa palavra, mas pra mim é totalmente, tipo, ter falta de compaixão se você somente pensar na sua. E até, tipo, a gente pode até questionar a nossa fé, porque a gente fala, nossa, tem algo errado na nossa maneira de crer em Deus, no Deus que a gente está servindo, porque se a gente quer só a nossa salvação, e quando Deus vai dizer pra gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, sim, então, poxa, e lembrando que esse é o segundo mandamento mais importante, né? Só pra lembrar, né? Vamos lá. E a gente quer ser egoísta e trazer aquilo só pra nós, tem algo errado na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de crer, né? Então, e a gente também pode voltar que eu creio que lá em Atos capítulo 1 é o verso 8 que fala que recebereis poder quando o Espírito Santo... Eu acho que é o versículo 8, né? Mas depois vocês conferem. E versículo 8 vai dizer que a gente receberia poder, virtude, quando o Espírito Santo viesse e seríamos testemunhas. Cara, a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Em Efésios vai dizer que a gente foi selado com o Espírito Santo da promessa. A gente está selado. Eu, o Elitão, cada pessoa que está atrás da câmera aqui, você que está assistindo. Isso é uma notícia maravilhosa. Isso é incrível, mano. Isso devia alegrar o nosso dia, a nossa vida. A gente está selado pelo Espírito Santo. E a gente recebeu poder. Existe poder correndo no seu corpo, poder correndo em sua vida através do Espírito Santo. Para quê? Para a gente ser testemunha. Atos, para mim, se baseia, foi resumido aí. Capítulo 1, versículo 8. E tudo que acontece está citado no versículo 8 do capítulo 1. Então, a gente somos testemunhas. A gente recebeu poder para a gente ser testemunha lá no nosso trabalho, mano. Sabe? Poxa, se tem alguém doente, por que não? Por que não? Ah, mas se Deus não curar, tem algo que eu carrego muito comigo. Eu não vou falar o nome do varão que falou isso, mas eu carrego muito isso comigo. Se Deus curar, a glória é de quem? É de Deus, né? Correto? Sim. E se ele não curar? Se não curar, a glória é de quem? É de Deus também. Eu já tenho imagina que você fala isso aí. Então, a glória é de Deus, cara. A glória é de Deus. Então, vamos pra cima. Não dá pra viver uma vida acomodada. Tá aí, a missão foi dada. A gente tá aqui, como diz outro varão, nosso plano de aposentadoria é maravilhoso lá no céu. Então, pra que a gente vai descansar agora? Nosso plano de aposentadoria tá garantido e você vai descansar pro resto da vida. Então, bora trabalhar, que aqui é tempo de trabalhar. Vamos alcançar almas, vamos discipular pessoas, que essa é a nossa missão. Fomos chamados primeiramente para amar o Senhor e segundamente temos uma missão que é alcançar almas. Então, vamos pra cima. Vamos caminhar pelos montes, como diz a palavra, claro, trazendo para os nossos dias de hoje. Vamos alcançar as pessoas do nosso trabalho. Em primeiro lugar, as pessoas que estão mais próximas da gente, a nossa família, né? Que eu creio que se a gente não consegue ser testemunha para a nossa família... a gente não vai em lugar nenhum. Né? E é outra coisa, eu sei que é um pouco duro, mas a palavra hoje foi dura, a gente vai ser duro também, né? E com nós mesmos. Tipo, se a gente não tá conseguindo... Mano, fala uma coisa pra você, antes disso. Você tá apanhando aí, nós tá apanhando aqui. Tá? Nós tá apanhando aqui. Se a gente não consegue, sabe... ser testemunha na nossa casa, talvez a gente tá faltando Espírito Santo na nossa vida, né? Lógico. Porque, tipo, se a gente tá cheio de Espírito Santo, a gente vai ser testemunha no local onde tá. Porque foi assim com os discípulos. Se realmente a gente está cheio dessa pessoa, que é incrível, que é a própria pessoa de Deus em nós, algo tem que acontecer na nossa casa. Algo tem que mudar na nossa casa, como foi com os discípulos, como foi com os apóstolos. Então, algo tem que mudar na nossa vida. Não, tem que mudar. E acho que você falou nessa questão de chamado, até lembrei algo que o pastor estava falando, né? Que a vontade do Senhor era que ele fosse pregar, mas ele colocou a vontade dele em cima da vontade de Deus e por isso correu. Verdade. Não tem como você fugir da vontade de Deus, cara. Cara, uma das coisas mais perigosas que eu entendi, hoje eu entendo na minha vida, é dar espaço pro Espírito Santo. Mano, pra mim é uma das coisas mais perigosas e mais gostosas que eu já podia ter em toda a minha vida. É uma aventura. É uma baita de uma aventura. Então, tipo assim, o porquê que eu falo que ele é perigoso? Porque quanto mais eu me aproximo do Espírito Santo e ele se aproxima de mim, mais eu conheço a vontade dele. E quanto mais eu conheço a vontade dele, mais eu vejo que eu não posso dizer um não pro Senhor. Porque a vontade do Senhor
daquilo que ele tem para as nossas vidas é algo que, tipo, você nasceu para fazer. Sim. Entende? Você nasceu para fazer. Como é que eu vou negar aquilo que eu nasci para fazer? Verdade. Às vezes o Jonas, ele nasceu para viver como a gente sabe que ele está junto dos profetas menores e para profetizar sobre a cidade de Nínive, para que aquele povo se arrependesse, para que aquele povo conhecesse o Senhor, a grandeza do Senhor, sabe? E ele não queria viver isso. Só que assim, quanto mais você nega, mais Deus manda os peixes, mano. Mais Deus manda esses peixes grandes aí, mano. E não tem como você fugir, não tem como você dizer não, tá? Pra vontade do Senhor. Eu indico, por mesmo que você olhe e fale assim, nossa, mas o Wellington, mano, Micael, é difícil, mano, falar assim, é difícil. Parece que vai ser muito, muito duro. Mano, é melhor você falar assim. Sim. Porque quando você diz não, cara, é como o apóstolo Paulo, quando Jesus encontrou com ele, né? Que ele falava, que o Senhor Jesus falou pra ele, né? Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões, né? E é como se uma ponta de verdade de aço ficasse fincando você e tentando te levar para o caminho correto, porque se o Senhor tem aquela vontade, a vontade dele para nós, para fazermos algo, é porque ele sabe que se a gente seguir esse caminho, tudo vai dar certo. E se a gente seguir o nosso próprio entendimento, a qualquer momento a gente pode, sei lá, perder a salvação, quebrar a cara. Eu fiz isso em diversas áreas, mas se tratando de pregar o evangelho, que nós venhamos viver em obediência também. E até essa passagem que você fala, tem umas traduções que diz que é pior para ti, né? Essa parte quando Paulo da conversão dele é pior para ti. Forte. Então, o melhor lugar que a gente pode estar é no centro da vontade de Deus, que a gente tenha fome de, sabe, todos os dias acordar de manhã e Espírito Santo, o que o Senhor deseja fazer, sabe? Eu acho que a gente tem que começar por aí, que a gente não pode fazer nada sem o Espírito Santo, a gente tem que trazer ele para tudo aquilo que ele deseja fazer pra gente. Um verso que eu gosto muito, que foi até um dos varões, uma vez que falou para mim, bem no meu início da fé, ele disse: eu tava precisando uma direção, precisando muito forte, eu não sei o que eu faço da minha vida em relação a isso, é uma decisão importante na minha vida. Ele só falou aquele verso: os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus, né? E então que a gente tem essa escolha de ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias. Amém. Ele pode nos guiar em tudo. E eu lembro muito sobre Samuel, né? Lá o povo pediu um rei. Quem era o rei lá de Israel? Era o próprio Senhor. Só que o povo pediu um rei, né? E aí o Senhor mostrou qual era a vontade dele, que não era dar um rei pro povo de Israel. Mas o povo disse: não, nós queremos um rei. Deus deu um rei. Usou Saul, usou de maneira extraordinária, libertou, deu vários livramentos através de Saul. Só que não era a perfeita vontade, não era perfeito. E a gente viu como acaba a vida de Saul, quantas das vezes os reis se desviavam, porque a vontade perfeita de Deus era o quê? Que ele continuasse sendo rei sobre isso, o próprio Senhor continuasse sendo rei. Então muitas vezes é assim na nossa vida, o Senhor vai permitir algo, só que, sabe, não é. É duro pra gente querer ir por esse caminho que não é do Senhor, que a gente permaneça nessa perfeita vontade do Senhor. Algo até sobre Jonas que eu acho interessante é que Jonas sabia o caráter de Deus. Jonas sabia o caráter de Deus, né? Isso é interessante. Ele sabia qual era o caráter de Deus, mas ainda assim ele não queria pregar. É meio que a gente está dizendo: ah, Senhor, eu não vou pregar para, sei lá, para aquelas galera que está se drogando ali, porque eu sei que se eu for lá eles vão se converter, não sei o que tal. Às vezes você cresceu com trauma porque às vezes alguém da sua família, sabe, viveu uma vida preso nisso e você cresce com trauma nisso, tem ódio disso, e às vezes você fala, você conhece a Deus e sabe que Deus pode libertar ele, e você fala: ah, não vou lá porque eu sei que tu pode libertar ele, Senhor. Tipo, isso é egoísmo demais, né? Isso é algo trágico. Então que a gente possa dar liberdade ao Espírito Santo para viver tudo aquilo que ele tem preparado pra gente. Amém. Em nome de Jesus. Então, é isso, né, mano? Glória a Deus. É isso. Pregue o evangelho, não importa o lugar onde você está, não importa as pessoas que estejam ao seu lado.
Não importa as pessoas que você forem pregar, só simplesmente pregue. Deixe com que o Espírito Santo te use, deixe com que o Espírito Santo de Deus manifeste a glória dele através da sua vida, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado a todos. Micael estava falando sobre a vontade do Senhor, né, de nós pregarmos o Evangelho, o do campo, que o campo ele tá pronto, né? O campo tá pronto, e tem um versículo que fala que Romanos capítulo 8, agora eu só não lembro o versículo, que diz que a ardente expectação da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Então, eles esperam por nós, que nós vamos dar uma resposta para aqueles que necessitam de Jesus, e que a nossa resposta seja Cristo Jesus, esperança da glória. Amém. Amém, mano? Amém. Então vamos fazer uma oração pelo pessoal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, poderoso Deus, por esse tempo de mesa. Muito obrigado por ter falado aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado, poderoso Deus, por nos confrontar. Assim como o pastor falou, poderoso Deus, aquele versículo, nós cremos nisso também, poderoso Deus, que o Senhor é um pai que repreende o filho que ama. E muito obrigado pela repreensão, muito obrigado pelo confronto, poderoso Deus, porque é verdade. Nós não podemos, poderoso Deus, fechar os nossos olhos quando se trata de pregar o Evangelho. É porque aquela pessoa me machucou, eu não vou pregar, ou eu não gosto do jeito como aquela pessoa se veste, eu não gosto do jeito que a pessoa se porta, então assim, eu não vou pregar o Evangelho para aquela pessoa. Não, Senhor, todos necessitam de Jesus. Todos, independente de qual seja a cor da pele da pessoa, independente de qual seja, poderoso Deus, a classe social, independente se a pessoa ela é uma pessoa educada ou uma pessoa ignorante, se ela é uma pessoa triste ou uma pessoa feliz, se ela é uma pessoa que ela está no estado, eu digo estado, o local onde eu estou, se ela mora na mesma cidade onde eu estou, ou se ela nasceu em um outro lugar e está na cidade onde eu moro. Jesus, independente de que lugar seja, Senhor Espírito Santo, que permaneça em nós queimando, poderoso Deus, um fogo no peito, que nos leva a anunciar o Senhor em nome de Jesus, que nunca falte em nossos lábios Cristo Jesus, que nunca falte em nossos lábios a palavra profética que vai, poderoso Deus, de encontro ao coração das pessoas que estão, poderoso Deus, precisando do teu toque. E nós sabemos, Espírito Santo de Deus, que Cristo Jesus hoje está sentado à destra do trono de Deus com toda a sua majestade e glória. E nós sabemos que hoje a missão de nós pregarmos o Evangelho, as boas novas, pregarmos e levarmos o povo ao arrependimento, essa missão ela é nossa. Nós não podemos rejeitar essa missão, Espírito Santo. Então o que eu peço ao Senhor é que uma fome, uma sede insaciável, primeiramente pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, pelo teu mover, pelas Escrituras Sagradas, por Jesus, venha crescer abundantemente na vida dessas pessoas. Pois assim como diz um amigo meu, que ele pregava um Deus que ele não conhecia, e por isso ele chorava todos os dias, e ele era um dos grandes, eu nunca conheci um evangelista como ele, e ele sempre falava isso, ele sempre meditava. Eu não esqueço dessa oração que ele fez, Senhor, que ele disse que ele pregava um Deus que ele não conhecia, e sendo um grande evangelista e falando tão bem de Jesus. Então, Senhor, o que eu peço é que uma fome, uma sede insaciável por Cristo Jesus cresça, a ponto de nós conhecermos mais de quem o Senhor é, das profundezas do Senhor, para que nós venhamos pregar Cristo Jesus de maneira perfeita, da maneira na qual o Senhor quer que preguemos em nome de Jesus, da maneira como o Senhor nos dirigir em nome de Jesus, Espírito Santo, e que essa pessoa seja usada para a tua glória, que venha ser derramado sobre ela uma unção e uma ousadia para pregar o Evangelho, que toda mágoa, toda revolta, toda mentira, todo bloqueio que existe dentro do coração dessa pessoa, na mente dessa pessoa, fazendo com que ela não pregue Cristo, seja quebrado agora, seja destruído agora. Eu anulo em nome de Jesus e digo: pregue com ousadia, seja revestido do poder do Espírito Santo neste exato momento, e pregue com toda a ousadia o nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos essas pessoas que estão assistindo, poderoso Deus, em nome de Jesus, que nunca falte, poderoso Deus, a ousadia, o entendimento das Escrituras Sagradas, a tua doce presença na vida delas, Jesus, e que eles sejam tremendamente usados para pregar Jesus Cristo em todos os lugares onde eles forem, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, mano? Amém, mano. Então é isso, galera. Ficamos por aqui, em nome de Jesus. Não se esqueçam,
todo sábado, Sunset for Jesus, às 4 horas da tarde. Todo domingo nós temos o culto, o encontro, ao 12:30. Culto abençoadíssimo. Cola aí com a gente, em nome de Jesus, pra nós darmos glória junto aí. É isso. Todo dia domingo é aquele dia que você jogar no chão, chorar e ficar à vontade. Pô, você tá vendo esse espaço gigantesco aqui, né? Mano, a gente tem um horário do culto lá e tal, né? Você entende, é gravado. Glória a Deus, aleluia por isso, mano. A gente alcança lugares que a gente nem imagina com isso. Mas olha o tamanho desse salão aqui, velho. Olha isso aqui. Sem câmera, mano. Você pode orar à vontade, velho. Como é que você não quer vir, mano? Ô, você pode orar à vontade, largado no chão. Ou quem me conhece sabe, eu pareço um louco correndo nesse salão aqui quando tem os momentos de oração. Aqui, mano, é liberdade, aleluia, mano. Cola aí com a gente aí, que eu tenho certeza que você não é zero arrependimento, mano. Fechou? Galera, o Tempo de Mesa também tá saindo no Spotify, fechou? Dá uma olhadinha lá também, muito bom, que pelo menos, tipo, eu não consigo ver o vídeo no YouTube porque eu tô, sei lá, tô no busão, o busão é cheio, condução, você tá ligado como é que é? Aí você, mano, põe um fone, vai ouvindo. Eu só não sei se você vai chorar ou não, vai sair apanhando, fazendo as caras. Rapaziada chorando no horário de pico, 6 horas da tarde. Mas isso aí pra mim não é muita novidade não, mano. Oxi. Ainda mais eu dentro do... Em misericórdia, Jesus. Você é louco. Nessa sexta-feira agora, galera, que dia é, Caio, por favor? Esqueci, mano. 13. Dia 13, vai ter vigília em Taubaté. Povo de Taubaté, espera nós aí, mano. Ixi, espera nós aí que... espera a gente aí que a gente tá chegando, trazendo tudo aquilo que o Espírito Santo tem feito no nosso meio. E a gente quer compartilhar com vocês também, em nome de Jesus, para que todos nós vamos estar na mesma união, na mesma fé, num só Espírito, em nome de Jesus. Fechou? Nós temos o GTG também, só que aí eu esqueci qual é o sábado. Nossa, essa vitória veio isso aí, misericórdia. É dia 14, um dia depois, senhor. É dia 14. Nossa, beleza. Galera, nesse dia 14, agora sábado também, vamos ter o nosso GTG. Mano, eu só não sei pronunciar em inglês, mano. Eu tenho que pronunciar. Tenta falar. Glory to God. Não é? Glory to Glory. Glory to Glory? Acertou, é isso aí, ó. Glory to Glory? Nossa, mas aí, se isso aqui aparecer no vídeo, eu vou te matar, mano. Tem que aparecer isso aí, tem que aparecer. Galera, nós vamos ter o nosso GTG, o nosso Glory to Glory aí. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nosso tempo de adoração, né? Com a offer aqui. Mano, é só louvor, adoração, mover de Deus, presença explosiva do Espírito Santo. Você tem que vir, mano. 7:30 da noite no sábado, logo após o Sunset. Fechou? Nós vamos ter um culto aqui a pedido do povo aqui, né? A pedido dos telespectadores para ser anunciado, né? Mas eu vou pedir pro líder do Papo Reto anunciar o culto do Quarto Rosa. Que dia é? Dia 14 de março, às 14 horas. Vocês estão convidados, meninas, ó. É só isso? As Improváveis. É As Improváveis o nome do culto. As Improváveis. As Improváveis. Meninas, vocês estão convidados, convocadas. Não, vocês não estão convidadas, vocês estão sendo convocadas para esse culto aí, mano. Vai ser aqui também, ó. Meu Deus do céu, mano. Nossa. Aqui. É verdade, a dona Ana vai pregar. Mano, vocês têm que vir. Dona Ana é bênção demais, meu Deus, vocês vão apanhar bastante. As Improváveis, dia 14, às 14 horas da tarde. Vocês, mulheres, são convidadas aí, fechou? É isso, galera. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto e até a próxima. Falou!